Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. Versículo 10. Dez, 4. De 4 e 10. E pelejaram os filhos de Is, pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. Foi tão grande o estrago que caíram 30.000 homens de pé. Deus estava presente? Deus estava com eles? Aonde Deus está só tem vitória, viu, irmãos? Aonde Deus está, pode contar com a vitória. Deus não estando, fracasso, derrota. Vamos repetir. Vamos repetir a leitura. 4 e 10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e cada um para a sua tenda, fugindo cada um para a sua tenda, foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Pronto. A derrota vem, sabe quando? Sabe quando? Quando se confia em coisas criadas e não no cri. Bora. A derrota vem quando se confia em coisas criadas e não no Criador. Não confie em carro nem em cavalos. Mas confie em quem? Mas no nome precioso do Senhor. Pronto. Irmãos, não é o teu nome, não é o meu, não é o dizer que sou crente, que sou da Assembleia de Deus, que sou dessa ou daquela igreja que vai resolver. O que vai resolver é se o Senhor está com você. Se Deus está na sua vida, se Ele pode estar com você, pode ficar certo que a vitória é certa, irmãos. Mas se Deus não estiver, nada feito. Nada feito. A derrota vem quando se trata levianamente as coisas do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo de leviandade.
falta de temor. Falta de temor a Deus. São pessoas levianas que perderam o respeito por Deus, o temor devido ao Senhor. Nós estamos vivendo esses dias. Não tem a menor dúvida, irmãos. Tanto faz como tanto fez. Aquilo que outrora para nós era pecado, hoje não vale nada. Sem importância, é besteira. No tempo que eu era tolo ou tola, eu ia atrás dessas besteiras, mas hoje não vale nada. Eu quero dizer aos irmãos, nem Deus muda e nem a sua palavra muda. O Deus de 20 anos atrás é o Deus de agora. Daqui a mais 20 anos, se Jesus não vier logo, é o mesmo Deus. Daqui a 100 anos ele é o mesmo. E a sua palavra não muda. A sua palavra não muda. Não se modifica. Não precisa de atualizar, ela é atualizadíssima. O que está na palavra de Deus é mais do que atual. Que ainda tem muita coisa para se cumprir, ou não? Tem muita coisa para se cumprir, então não é atual. Ela está mais do que atual, digo. Ela está mais do que atualizada, já está falando coisa do futuro. Quando a Bíblia diz, Jesus disse que a ciência se multiplicaria, irmãos, é novidade? Todo dia se multiplica ou não? Ele disse há 2000 anos atrás. E Daniel falou mais de 3000 anos atrás. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Eu pergunto aos irmãos, está se cumprindo ou não? Não tem uma coisa que está muito avançada e avançando cada dia, é tecnologia. Tecnologia é ciência. Ela está se multiplicando diuturnamente. Cada dia nós vamos descobrindo coisas e mais coisas que a gente fica assim de boca aberta. Como é que é um negócio desse? Não é? Mas estamos vendo a ciência se multiplicar, sinais da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos servir a Deus de uma maneira leviana. As coisas que o Senhor nosso Deus condena, muitas vezes nós fazemos. E dizemos que não, isso não tem problema, não tem nada a ver, isso não é pecado não. Para aqueles homens daqueles dias foi a mesma coisa. Eles conduziram a arca do Senhor levianamente. Levaram-na para o campo de batalha, quando o lugar dela não era lá. O lugar da arca era onde? No santuário, no templo. Para que pegar a arca e levar para a guerra? Não, vamos levar isso aqui que vai dar vitória a gente. E manuseada por quem? Manipulada por quem? Quem estava com o altar fendido, com o altar quebrado. E quando a arca chegou, irmão, no arraial, Israel, de longe os filisteus olharam e disseram, estamos derrotados. Os deuses, ou Israel alugou outros exércitos, e agora a batalha vai ser difícil. Pelo que sejais homens, filisteus, vamos batalhar. A arca, por si só, não resolve. Essa Bíblia aqui aberta no Salmo 90, aí em cima da estante, não resolve nada.
Resolve? Resolve? Isso aqui, aberto o Salmo 91, só é para a mosca pisar, pousar em cima e defecar, nada mais. Não é? Não. Como está isso aqui que vai resolver? Não vai resolver nada. Sabe o que resolve? É uma vida em consonância com a vontade de Deus e com esta palavra, que é quando ela é posta em ação, ela age. Por quê? Porque quem está com a palavra, tem a palavra no coração, tem a palavra na vida, anda em comunhão com Deus, é somente falar e o diabo tem que obedecer, ele cai por terra. É o nome de Jesus, funciona na boca de quem tem vida. É o sangue de Jesus, funciona em quem tem vida. Eu vi um camarada invocando o nome de Jesus e o sangue de Jesus diante de um demônio. O demônio pilou, espisoteou, fez o que quis, desenhou o sino Salomão na cara dele e ele não teve poder de derrubar. Saiu dali envergonhado, acabou-se tudo. Mas eu contei de consideração aqui, ontem foi consideração, um homem só, sozinho, 5 para 6 horas da manhã, ia para o trabalho, a raio de patrulha estava agarrado com o endemoniado, já tinha lutado a noite toda. E quando ele ia passando, parou, viu aquilo, viu que era um demônio, aí disse: solta o homem. O comandante da rádio patrulha disse: não, ele é perigoso, está dando trabalho demais. Era cada homem zarrão agarrado com ele. Ele é perigoso, solta o homem, não estou mandando. Aí o outro disse: solta que ele é pai de santo. Pode soltar que ele é pai de santo. Aí o irmão, aí soltaram. Quando o diabo veio para o lado do irmão, em nome de Jesus, sai dele. Tá. Foi em outro lugar não, irmão. Foi lá em João Pessoa um dia desse. Faz uns 2 anos esse negócio. Os irmãos estavam lutando com uma mulher que manifestou-se desde não sei que hora do ciclo de oração. Acabou o ciclo de oração. Sai em nome de Jesus, aquela agonia mal do mundo. Mas estava tudo só lata vazia, irmão. Só gritando, resolvendo. Vai fulano, não sei o que, eu não gosto de demônio. Passaram, acabou o ciclo de oração, foi-se embora um bocado de gente, outros ficaram lutando, pelejando. Lá vem uma velhinha, foi passando na frente da igreja. Aí disseram: lá vem uma fulana. O diabo disse: com essa aí eu já vou sair. Ela nem entrou, irmãos. Irmão, vida no altar, vida nos pés do Senhor, vida com Deus. Irmãos, não olhemos para o homem, não olhe para mim. Não. Olhamos para aquele que tudo pode. Não olhe para ninguém. Não confie que fulano vai resolver. Não, vou chamar fulano que ele vai resolver. Resolve não, meu filho. Resolve não, eu tenho fulano, não tenho ficrana. É somente eu ir lá. Está resolvido. Tá não. Tá não. Sabe quem resolve? Deus. Sabe quem resolve? Deus. Sabe como é que ele resolve? Jesus disse: entra onde? Fecha o quê? E ora em
secreto, que em segredo teu pai te responderá. Sabe o que é que tem? É que tem crente que não quer pagar preço. Quer vitória, quero vitória, quero vitória. Vitória, vou ali porque tem vitória. Vou em tal igreja porque ali tem poder. Não tem não, irmão. Sabe onde tem? Nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus. Agora a cruz tem preço. Como é que tem preço? Uma mulher, para ter um filho, ela passa 9 meses, carregando a criança no ventre. É sofrimento ou não? Durante 9 meses. É dor, é inchaço, é pressão alta, é não sei o quê. É ou não é? Sofrimento. Para dar luz a um filho, dar vida a um filho. Certo? E vai para a médica, e faz exame, e bate ultrassonografia, vê não sei o quê. A posição da criança, como é que está? Finalmente, irmãos, é um sofrimento. Mas Jesus disse, né? A mulher, quando está para dar luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois nem se lembra mais pelo prazer, pela alegria de ter nascido um homem no mundo. Irmãos, ninguém pense que vai ter fruto no trabalho de Deus se não sofrer. Irmão, você sofre, mas vê o fruto na frente. Você sofre, mas abraça uma criança bonita. Só nasce bebês aqui, irmãos, a gente pagar o preço. Estou falando agora no aspecto espiritual. Se a igreja orar, se buscar Deus, se evangelizar, se for à frente na batalha, à procura das almas perdidas, irmãos, aí você vai ver, é sofrimento, é dias e mais dias, é oração, é jejum, é o preço pago, e você vai à rua, e o sol é quente, e você diz, eu não aguento, mas tem que aguentar, porque você precisa gerar filhos. Por quê? Gerar filho para quê? Para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Certo? A questão das irmãs, já falei, já passou. Estou falando agora no sentido espiritual. Você agora vai gerar filhos para o reino. Para isso é preciso pagar o preço. Certo? A ignorância espiritual, ó, a tradição religiosa, irmãos, é uma coisa terrível. E para ser derrubada, não é o nome da nossa denominação que vai resolver. Não é o seu nome de crente que vai resolver. O que vai resolver é o poder de Deus na sua vida, para destruir as forças do inferno. Por isso que para poder gerar filhos, a mulher tem que ter saúde, ou não? É? Tem que ter saúde. Tem que ter saúde. No útero, não pode ter aquele negócio chamado mioma, é? Se tiver, não gera. E outros defeitos congênitos, não gera filhos. Assim também é a vida espiritual da gente. Se tiver de manter lá por dentro, não gera filhos. Você fala e o diabo fica sorrindo na sua cara. Ele fica zombando de você. É ou não? Não gera. Não gera. Certo? Mas quando você tem vida e autoridade de Deus, é você falando e o bicho caindo. Ele não tem mais argumento, ele não suporta, ele não aguenta a tua palavra, ele se retira, a pessoa fica só e diz, eu quero Jesus, eu aceito. Está certo ou errado? Está certo ou errado? Outra coisa que você tem que ter. A mulher que não tem amor por criança, ela não tem vontade de ter filho.
Eu estava pensando hoje, não sei por que veio esse pensamento. Às vezes a mulher economiza filhos, não quer ter, toma anticoncepcionais, procura todo o recurso, mas depois ela vai pagar um preço. Ela vai pagar um preço. Por que vai pagar? Porque vai sofrer de outra maneira. Eu estava dirigindo e me veio esse pensamento. Não é vida de filho não, por favor, irmão. Não, mas o tempo está tão difícil. Está difícil criar filhos hoje. Está, e eu concordo que está. Está difícil, mas Deus tem determinado uma quantia de filhos para você. E se você não os tiver, você vai responder diante dele. Não admite-se, irmãos, a pessoa em plena fertilidade para gerar filhos e não querer. Você sabe o que eu vou contar agora? Que a mãe de John Wesley e de Carlos Wesley, os dois grandes avivalistas da Inglaterra, aquela mulher gerou 12 filhos com o marido dela que era pastor. 12. Mas todos os dias, essas crianças dentro de casa brincando, ela dizia assim: eu vou orar. Não me chame. Trancava a porta 1 hora. 60 minutos nos pés do Senhor. Se chegar alguém, diga que me espere, que daqui 1 hora eu abro a porta do quarto. Irmãos, esta mulher criou os 12 filhos. Todos 12 se tornaram crentes na pessoa de Jesus Cristo. 2 eram pastores. O restante era juiz, era advogado, era promotor, era não sei o quê, mas todos crentes. E esse Joés salvou a Inglaterra do hecatombe geral, porque através dele, ele foi expulso da igreja oficial da Inglaterra e começou a pregar no campo, debaixo das árvores, e virou a Inglaterra de um lado a outro, de uma fronteira a outra do país, montado a cavalo. Mas quando a Inglaterra estava na hora de se acabar, pegar fogo mesmo, de iniquidade e pecaminosidade, Deus mandou avivamento por intermédio daquele homem que salvou a Inglaterra. Ainda hoje se fala e se comenta. Está lá todo o seu museu, a igreja onde ele pastoreava, aonde ele pregava, os lugares, está tudo lá preservado. Irmãos, e esse menino foi salvo pela própria mãe. Quando a casa que ele estava dormindo pegou fogo, ele estava sozinho lá dentro, dormindo no quarto. Ela entrou com o fogo queimando tudo, salvou o menino do fogo e ele tornou-se esse instrumento das mãos de Deus. Nós não sabemos quem serão nossos filhos e por que Deus nos deu essa quantidade de filhos, diziam os pais. E mais tarde Deus fez esta obra grande. Deus tem um plano para a vida do teu filho, da tua filha. Deus tem um plano. Nesse início de ano, você não sabe o que vai acontecer, mas Deus tem um plano. Deixe as crianças virem. Mesma coisa é a igreja no sentido espiritual. A igreja vai gerar filhos este ano. Diga glória a Deus. A igreja vai gerar filhos este ano, mas vai ter preço. A gente vai gemer, vai chorar, vai gritar, vai orar, vai buscar Deus. E Deus vai responder.
Eles usaram a arca do Senhor como feitiço, objeto de superstição. Levaram a arca para a guerra. Lá, os irmãos já sabem o que foi que houve. Dessa segunda vez que a arca foi, ou desta vez que a arca foi, morreram 34 mil judeus. A arca foi tomada. E há uma coisa interessante, que essa arca na mão dos judeus era tocada, ela morria. Os filisteus tomaram a arca e ninguém morreu. Eu não sei o que foi que eu estava dizendo, foi a minha esposa. Os filisteus tomaram a arca, levaram para a terra dele e ninguém morreu. Só Dagom quebrou o pescoço. Depois quebrou as palmas das mãos. Era botar a arca com ele, junto lá do tempo que Dagom ele caía por terra. Uma imagem. O tremendo poder de Deus, irmãos. Certo? Mas na mão do judeu, quando Davi, depois da arca passar 20 anos na casa de Aminadab, ele disse: eu vou buscá-la. Desde que os judeus foi tomada, a arca ficou de casa em casa. Nunca mais ela foi para Siló. Davi disse: eu vou buscar. Depois eu volto para aqui. E foi, preparou um carro novo, e preparou muita coisa, música e tal, disse: vou buscar a arca do Senhor. Será que Davi não sabia que a arca andava nas costas dos sacerdotes? Sabia. E por que ele foi com um carro novo? Com bois, com vaca, não sei com o quê, e lá vai. Inovação não é renovação. É uma inovação. Não adianta, irmãos, inovação no trabalho de Deus, porque Deus nem se mexe. Acaba de botar uma placa bem grande, Deus vai fazer o quê? Como é agora, que tem ali. Eu passei e li assim: o ano 2020, Deus vai fazer proeza. Eu pergunto aos irmãos: Deus está obrigado a fazer proeza aonde? Eu devo descer, me humilhar, esfregar a cara no chão e dizer: Senhor, eu não sou nada não, eu preciso de tua presença na minha vida. É o que eu preciso. E o trabalho dele é com ele é quem faz, ele é quem sabe o que vai fazendo. Sou eu que sei, que vou ditar a regra para Deus obedecer. Deus é soberano. Hoje eu fui acertar o negócio da casa, que vamos alugar ali para continuar os cultos. E também guardar a ferramenta que a gente vai usar. Porque se os irmãos não prestarem atenção dia de ano aqui, eu disse que nós compramos um terreno e que nós vamos edificar uma congregação ali naquele lugar. Estou nem nominando o nome. Então fui falar com a proprietária, vai lá no barro. Depois do Lourenço, eu fui lá com o Jackson e esse menino aí, Lenilson. Nós fomos falar com a proprietária da casa para acertar o aluguel. E lá, irmão, um sítio assim, ventilado, 3 mulheres, um bocado de crianças. Negócio bom mesmo para a gente pregar. Aí tratamos dos negócios materiais e depois começamos a conversar e abriu-se uma brecha, eu entrei. E começamos a falar de Jesus, do seu amor, da salvação, e vieram muitas indagações, e dentre elas tem uma delas que era crente de uma igreja em São Paulo. Depois ela me disse: o que é que o senhor acha de fulano de tal, pastor fulano de tal? Eu digo: nada.
E fulano de tal, eu digo, nada. Não acho nada. Ela olhou para mim e disse, sabe quem eu acho importante, grande e poderoso? O Senhor Jesus Cristo. Só Ele. Só Jesus. Porque ela queria que eu entrasse e dissesse, eu acho isso. Para lá, irmãos. O que nos interessa é falar de Jesus. Falar de Jesus. Aquela mulher dizia, ela deixou a igreja. Eu acho que lá para São Paulo, veio para aqui, né? A mãe é muito carola, muito forte, a velha. As irmãs dela, todas crentes, ela disse, eu não sou. Eu não sou crente, não sou da minha lei, que herdei dos meus avós, dos meus pais, e dela não sai. Eu digo, a senhora está errada. A senhora vai ouvir um versículo que eu vou dizer agora. A Bíblia manda sair dela, sai dela, povo meu, para não ser participante das suas pragas, nem dos flagelos que vai cair sobre ela. Mas, menino, a mulher ficou da cor dessa cadeira aí, desse banco aí. Mas eu pregamos junto, eu, esse menino e Jackson. Deixamos lá. A semente plantada. No tempo ela nasce, não é, irmãos? Nasce ou não nasce? Mas o importante de tudo chama-se Jesus. Então, como eu estava dizendo, 34 mil morreu. E daquela luta, daquela guerra, daquela peleja, sabe o que resultou? A morte dos filhos de Eli, a morte de Eli, certo? A morte da nora, 34 mil soldados, e a criança que ia nascendo, as parteiras gritaram para ela, minha filha, te anima, o menino está nascendo, o parto é de um homem. Ela não disse mais nada e botaram o nome dele Icabô, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Acabou. E no caso de Davi, o camarada foi pegar na arca. Davi vinha bailando, contente, cantando. O carro de boi pendeu, meteu a mão na arca. E quando tocou na arca, caiu morto. Porque a arca, irmãos, era para ser conduzido pelos sacerdotes. Não tinha outra pessoa para conduzir. De idade era a ordem de Deus, só os sacerdotes, só em varos, não em costa de boi. Resultado, entristeceu-se todo mundo. Davi volta para casa, triste, e foi agora imaginar como é que traria a arca para Jerusalém. Resultado, da segunda vez ele fez certo. Mostrou a arca nas costas dos sacerdotes. Assim mesmo, ainda, a mulher dele censurou quando ele chegou em casa. Sabe por quê? Porque ele, dançando, mostrou os tornozelos. Aí ela disse, tão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se diante dos criados e criadas. Ele disse, eu me envelheci e me envelhecerei ainda diante do meu Deus. Agora teu pai, a casa do teu pai, certo, irmãos? Que desobedeceu, que perdeu a presença de Deus na vida deles, diante de Deus, eles não se humilharam. Essa desse. Hoje ele já morreu e eu sou rei. Eu sou o rei de Israel. Glória ao nome de Jesus. Aí está, irmãos, a vantagem, o direito, a bênção de se andar com Deus. Terminar.
Veja aí Jeremias 7, versículo 12. A bênção de andar com Deus. Jeremias 7, 12. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que ele fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Irmão, quando eu era pequeno, papai dizia assim: velho, só conta o que foi. E essa é uma das maiores verdades. Israel, agora, veja o que Deus fez. Aquele Deus que operou tanto no princípio de Israel, abrindo o Mar Vermelho, abrindo o Jordão, estava em Siló, manifestava a sua glória. Veja lá agora o que foi que houve. Deus abandonou. Está aqui o profeta dizendo. Veja lá. Hoje, irmão, muitas igrejas, não é poucas, são poucas não, muitas só contam o que se passou. Só contam os desenvolvimentos do passado. No meu tempo era assim. E por que não é hoje, irmão? Porque você é o culpado. Nós somos culpados. Eu sou o culpado. Nós somos culpados. O que é que está acontecendo? A culpa é nossa. Mas desça, se humilhe, clame a Deus, rogue o nome do Senhor, busque a Deus, que você vai ver a presença de Deus em sua vida. Tem gente que diz: não, é o pastor o culpado, é o presbitério, é as irmãs de 5 de oração, é não sei o que lá. Não é nada, é necessidade de todos nós descermos, nos humilharmos e dizer: Senhor, ande comigo, tua presença, Senhor, incessantemente nós precisamos de ti, certo? Quem quer a presença de Deus, levante a mão. Então tem que orar, tem que buscar, tem que invocar o nome do Senhor se quiser. Senão não tem. 26, diz Jeremias. 26, 6 a 9. Veja aí. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, porque hoje ninguém quer ouvir isso, não, só quero ouvir palavra boa, palavra de advertência, de exortação, para eu melhorar meus caminhos. Não, essa mensagem não abre nem a boca para dar glória. Agora aquela mensagem assim: eu vou te abençoar, eu vou te dar um carro, esse ano tu vai ganhar um apartamento, o emprego é certo. Aí, irmão, é para descer, se humilhar, invocar, buscar, confessar e dizer: Senhor, me ajude. Essa é necessário. Versículo que eu estava lendo, 9 foi. Serviu Nabucodonosor, espera aí, 26, agora é o 9. Porque profetizasse no nome do Senhor, dizendo: como Siló será esta casa, esta cidade será assolada, de sorte que não fique
nem morador nela. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Não, ninguém quer saber disso, não. Sabe o que aconteceu? Jeremias desceu para o calabouço. Pode falar isso não. Os irmãos pensam que eu não estou vendo o silêncio? Porque essa palavra está nos dizendo que é preciso melhorar nossos caminhos. Essa palavra está dizendo que é preciso descermos. Essa palavra está dizendo que é preciso consagrar a vida. Esta palavra não é a palavra cavilosa que você escuta em todo lugar, não. Esta palavra é para melhorar, consagrar, mudar de comportamento e viver uma vida santa, para Deus operar na sua vida. E se eu não falar, ninguém fala. Goste quem gostar. Pode fazer a cara feia que quiser, é isso mesmo. Goste quem gostar. É a primeira sexta-feira do ano. É para melhorar a nossa vida espiritual. O Salmo 78. Isso mesmo. Tem gente que por aí não tem coragem de ensinar isso. Sabe por quê? Porque nem tem vida para ensinar e nem quer perder nenhum crente. Pelo contrário, quer tomar os crentes dos outros. Não diz aos crentes que é necessário ter uma vida estreita com Deus, ter uma vida de comunhão com o Senhor. Irmão, fica botando culpa em A, em B, em C, certo? Não tem coragem de dizer isto, mas eu tenho coragem e estou dizendo: melhorai os vossos caminhos. Porque não anda dois juntos se não estiver de... Deus não anda com quem não está de acordo com a sua palavra. Salmo 78, versículos 60 a 65. Mas, pastor, no primeiro culto do ano, o senhor vem com essa palavra, é justamente essa para melhorar a gente. Você e eu. 60, 65, diz assim: por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. Veja só, irmãos, a tenda que ele estabeleceu entre os homens. O que é tenda? Uma casa, um tipo de circo, coberto de lona, uma tenda, para ele morar com os homens. Veja só, lá em Siló estava o tabernáculo, a tenda que ele estabeleceu em Siló. Ele desamparou, porque ele desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que ele estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho.
e ferir os seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Agora fique certo disso, uma coisa: Deus aperta, Deus castiga, mas Deus nos ama. Deus nos ama. Ele vem por trás e diz: eu vou perdoar vocês. Ele está aqui esta noite. Oh, Jesus, se você se humilhar, se você confessar, se você disser: Senhor, eu quero melhorar a minha vida, Ele está pronto a te ajudar. Que coisa linda, irmãos, esse versículo. Esses 2 versículos aqui que acrescentamos na leitura, irmãos: e ferir os seus adversários por trás e pô-los em perpétuo desprezo. Deus corrige, como o pai que ama o filho, corrige porque ama. Depois de dar uma pisa no filho, de corrigir o filho, chama: vem cá, meu filho, meu bem, meu querido, você só sofreu isso por causa disso e disso e disso, mas você não faça mais, que seu pai não vai lhe castigar. Deus é esse Deus que nos ama. Deixa eu terminar. Irmãos, não use o Evangelho, as coisas divinas, as coisas de Deus sem respeito. Não tenha segundas intenções dentro do trabalho. Não pegue esse tabernáculo que é o seu corpo e não profane o tabernáculo de Deus. Não profane esse tabernáculo. Santifique a sua vida. Busque a Deus. Diga: Senhor, fique comigo. Não se afaste como te afastaste de Siló, como deixaste de uma vez morrer 15.000, de outra 34.000. Senhor, não permitas castigo contra nós, mas nos perdoa. Manda um avivamento sobre o teu povo, derrama o teu Espírito em nossas vidas, enche essa igreja da tua glória, enche essa igreja do teu poder, enche esta igreja da tua unção. Quebra o jugo do pecado, quebra o jugo da iniquidade, Senhor, para que se manifeste a tua glória em nosso meio. Diga isso nesta noite, irmão. Diga, pelo amor de Deus: quebre o jugo do pecado, Senhor. A Bíblia diz assim: o jugo será quebrado por causa da unção. Deus quer encher você do seu poder. Deus quer lhe encher da sua graça. Deus quer lhe encher da sua bênção. Deus quer fazer de você um vaso nas suas mãos. Viva a vida do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém? Eu quero avisar os irmãos. Hoje é sexta.